Desse regresso do Futebol Clube Porto de Portimão até à cidade invicta, regresso esse que ficou marcado por alguns episódios que vale a pena aqui também ainda anunciarmos e falarmos, Francisco, e vamos então esclarecer o que é que aconteceu nesse regresso do Futebol Clube Porto. O Futebol Porto teve um regresso mais ou menos atribulado do Algarve por uma razão muito simples. O Futebol Clube Porto pretendia regressar ao Porto a seguir ao jogo. Mal terminasse o jogo, não é? Mal terminasse o jogo. O Futebol Porto tinha fretado um avião para poder trazer a equipa numa altura de enorme densidade competitiva, como sabemos, temos tido, basicamente desde janeiro, temos tido uma sucessão de jogos, o que se complicou até com aquela interrupção do jogo do Estoril, que obrigou a mais a realização de um jogo, porque todo o ritual para fazer 45 minutos de preparação é idêntico, claro. E obrigou a mais uma deslocação, etc. Portanto, tudo isso. E para tentar minimizar isso e dar mais descanso aos jogadores, o Futebol Porto fretou um avião para poder regressar após o final do jogo. Fazendo um pouco o que se faz sempre, por exemplo, sempre que o Futebol Porto joga nas competições europeias, regressa em 99,9% das vezes, regressa após o jogo. Havia a informação de que o aeroporto de Faro encerrava à meia-noite e, portanto, não seria possível voos operarem depois entre a meia-noite e as 6 da manhã. Entre a meia-noite e as 6 da manhã. E o Futebol Porto pediu uma exceção, o que é perfeitamente habitual, para poder levantar até à meia-noite e 45, sendo que o Futebol Porto iria tentar levantar o mais cedo possível, até à meia-noite e 45, para caso houvesse algum atraso, um jogador que demorasse mais no antidoping, sendo que demorasse muito, ficaria e viria ao resto, e esse jogador ficaria para o dia seguinte e viria no dia seguinte. Essa autorização nunca foi concedida. O que é, no mínimo, estranho. Nós estamos no nosso país, e no nosso país pretendíamos apenas e só regressar ao Porto para permitir que a equipa descansasse. Quando o pedido foi efetuado, o pedido foi efetuado há bastante tempo, bem antes desta eliminatória da Liga dos Campeões, ainda antes nós sabemos do trágico resultado que tivemos em casa, mas numa altura em que eventualmente poderia estar ainda em causa, por exemplo, a disputa de apuramento na Liga dos Campeões. Eu vou dar só para se perceber, vou dar só um exemplo. Por exemplo, o aeroporto de Munique, a Alemanha é um país muito rigoroso nestas coisas e particularmente em matérias de ruídos tem legislação muito rigorosa, porque o problema dos aviões descolarem a partir de uma determinada hora é o ruído que causam e importunarem as populações que vivem nas imediações importunar o descanso das populações que vivem nas imediações dos aeroportos. Em Munique, o aeroporto fecha às 23 horas. Quando o Futebol Porto foi lá jogar, foi o governo regional da Baviera que concedeu uma autorização excepcional e que, presumo eu, que concede a todas as equipas que defrontam o Bayern de Munique nas competições europeias para descolar até à 1h30 da manhã. Portanto, estamos a falar de 2 horas e meia de tolerância para poder descolar, porque os jogos na Europa Central são às 20h45 da Liga dos Campeões, como nós sabemos, 19h45 de Portugal. Portanto, deu tempo para a equipa terminar o jogo, tomarem o banho, descansarem um pouco, alimentarem-se, irem para o aeroporto e, em devido, com calma, com tranquilidade, regressarem ao seu país. O Futebol Porto pediu apenas 45 minutos, sendo que muito provavelmente iria descolar na primeira meia hora. Iria descolar, não foi concedido. Mas o pior veio a suceder depois. O Futebol Porto não pôde regressar após o jogo, ficou lá mais uma noite. E regressou na segunda-feira. Na segunda-feira, o Futebol Porto pretendeu comprar Greenways. Greenways são o quê? São aqueles cartões que permitem passar por uma porta mais rápida, de acesso mais rápido, para passar aquelas formalidades do raio-x e do controle de bagagem, etc. E isso é um serviço que é pago. Qualquer pessoa pode usufruir desse serviço e é um serviço que é pago. Desde que pague. Por isso é que passa à frente das outras pessoas que não pagam. E o Futebol Porto pretendeu comprar Greenways para poder passar e poder poupar os jogadores a ficarem lá na fila. Não foi permitido.
Não foi permitido pelo diretor de segurança, chamado Francisco Gomes, que se opôs, inclusivamente utilizando a argumentação de que a companhia aérea do charter não tinha qualquer tipo de relação para poder efetuar aquela compra. Protocolo. Um protocolo comum. A dada altura da conversa, interveio a pessoa da companhia aérea, que é uma companhia francesa, a dizer que ainda há pouco tempo eles tinham vendido o Greenways para eles. O Francisco Gomes não voltou a dizer nada, mas não permitiu. Portanto, estamos a falar de práticas no nosso país insustentáveis. Porque é que uma equipa profissional de um desporto relevante, o desporto mais relevante no nosso país, não pode usufruir de uma coisa tão simples como Greenways? Porque o senhor diretor de segurança nega-se a vender, alegando que aquela empresa não tinha protocolo. Mas aquela própria empresa já tinha há um mês ou dois comprado Greenways para outras operações deles com outros clientes. Estamos a falar de uma empresa de charters. O Futebol Porto contratou uma empresa de charter para trazer equipe. Portanto, isto é inaceitável. Eu não sei quem é o senhor Francisco Gomes, diretor de segurança do aeroporto de Faro. Sei uma coisa, teve um comportamento hostil em relação ao futebol discriminatório e que não é aceitável. E esperemos que o aeroporto de Faro, a ANAC, etc., se pronunciem sobre isto e avaliem este tipo de comportamentos e por que razão é que não são concedidas estas pequenas facilidades que não atrapalham ninguém e que permitem isso não era uma facilidade, era um serviço. Uma equipa profissional possa ter melhores condições para proporcionar bons espetáculos aos adeptos de futebol. Nesse caso era um serviço, porque ele ia ser pago, não é? Claro. Independentemente de facilitar a vida à mas eu equipa. referia-me ao facto de levantar depois da meia-noite, sim. De escolar um pouco depois da meia-noite para poder regressar no próprio dia do Há perguntas aqui que é obrigatório fazer.